Se diz a palavra do Senhor. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, que me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos, na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Pai querido, louvado e exaltado é teu santo nome. Bendito és tu que vive e reina para todo sempre, Senhor. Diante da tua presença, Senhor, nos colocamos. Eu peço a ti, Senhor, tua graça para ministrar a tua santa e preciosa palavra. Eu reconheço a minha dependência em ti, eu preciso de ti, sem ti não sou nada, Senhor. Não permita que esse vaso venha falar de si próprio, Pai, mas que o teu Espírito Santo nos conduza, Senhor, a tua palavra, a tua igreja, Senhor. Que o teu nome seja exaltado e glorificado para todos sempre. Amém. Fica à vontade, irmãos. Esse texto ali nos mostra que nós sempre devemos ali olhar, que nós devemos ali enfrentar, que nós sempre devemos ali olhar de frente à realidade. O texto diz que veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale. Veja bem, o texto está mostrando para nós que a mão do Senhor veio sobre ele, e em espírito o Senhor leva ele ali no meio de um vale. Veja bem, o Senhor não leva o profeta para o monte, o Senhor leva o profeta para o vale. No monte nós vemos muitas grandezas, no monte nós vemos pastos verdejantes, vemos, a visão é muito ampla, mas e no vale? Deus pega e leva o profeta no vale. E observa que este vale estava aqui, cheio de ossos secos. Então Deus pega aquele profeta e leva para o vale, para que o profeta visse o que? Ele visse a realidade. E muitas das vezes o Senhor, no momento que nós estamos, nas provas que estamos, no vale que estamos passando, nós precisamos observar e ver a nossa realidade. Porque o Senhor, Ele mostra para nós o real, o verdadeiro. O Senhor não ilude ninguém, o Senhor não dá promessas que Ele não possa cumprir. O Senhor, Ele mostra para mim, para você, as situações reais como elas são. Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. O que é pecado é pecado, o que é bênção é bênção. Deus não tem meio termo. Ele pega esse profeta, ele leva lá para o vale, e nesse vale lá estava cheio de ossos sequíssimos. Então o profeta começa a ver uma realidade terrível ali. E o interessante é que o profeta diz que ele fez andar ao redor deles. E observe um detalhe, que Deus não mandou o profeta
sobre os ossos, pisar nos ossos, não. Porque a nossa realidade não é pisar em ninguém, não é humilhar ninguém. Aquela situação, aqueles ossos secos, é como aquele cristão que está igual ossos secos. É igual aquele crente que muitas vezes não consegue orar, não consegue mais ver a palavra do Senhor, só sabe criticar, só sabe questionar, só sabe ficar murmurando. Esse crente está de que maneira? Ele está ficando seco, sem vida. Mas o Senhor não manda passar por cima dos ossos, ou seja, não manda humilhar, não manda desfazê-lo, não. O Senhor manda, diz para ele, anda ao redor deles. Por quê? Porque andando ao redor você vai vendo a realidade daquela situação. E muitas vezes você andando, pega aquela pessoa que está fraca, pega aquela pessoa que está abatida, pega aquela pessoa que encontra sem forças. Muitas vezes a tendência é deixa para lá, larga a mão, não quer nada com Deus, se vira para lá. Não, o Senhor anda ao redor e observa a realidade do que está acontecendo ali. E muitas das vezes falamos, julgamos, até mesmo condenamos, sem conhecer a realidade. E eles que eram muito numerosos sobre a face do vale, estava sobre a face do vale, então não tinha como esconder a realidade. A minha e a sua realidade não tem como esconder do Senhor. Aleluia. Pode esconder do homem, pode esconder dos amigos, pode esconder de qualquer pessoa, mas de Deus ninguém esconde a sua face, a sua realidade. Porque Ele é Senhor, Ele conhece todas as coisas. E o texto diz que estavam sequíssimos. Ou seja, há muito tempo estava naquela situação. Então Deus, Ele quer usar a pessoa. Deus, Ele quer usar o ser humano. Deus, Ele quer usar a mim, a você, para que faça algo por aqueles ossos secos. Deus quer usar você para que você faça algo por essas pessoas que se encontram nessas circunstâncias. Deus não pegou qualquer pessoa, pegou o homem de Deus. Deus não vai pegar qualquer pessoa, vai pegar você. Deus vai te enviar no vale. Muitas vezes não é para que você tenha aquele vale, mas para que você veja a realidade daquele vale. Porque Ele quer usar os seus vasos. E o Senhor disse para ele disse, filho do homem, poderão estes ossos, poderão viver estes ossos? Aqui vem uma questão muito perigosa na nossa vida, a incredulidade. Quando nós olhamos para uma situação que está um caos, vem essa pergunta: será que isso pode mudar? Será que aquela vida volta para a casa do Senhor? Será que aquela pessoa muda? É perigoso. Mas o profeta, ele disse: Senhor, tu o sabes. Ele estava colocando tudo na mão de Deus. Senhor, quem sabe é o Senhor. O profeta foi sábio. Só que em outros momentos, o profeta já viu poderosa mão,
poderosamente, viu a mão do Senhor operando e agindo. E agora, diante de uma circunstância dessa aqui, ele chega: Senhor, tu sabes. Quando a gente observa um pouquinho diante daquele caos ali, quando nós estamos convictos, quando nós entendemos a nossa realidade com Deus, quando nós percebemos essa convicção: Senhor, é claro que tu podes, tu és Deus. Mas o profeta, em meadas de outras circunstâncias, já vira o Senhor, só que nessa circunstância no vale disse: Senhor, tu sabes. E muitas vezes somos nós. Há momentos da nossa vida estamos tão cheios, tão carregados, tão empolgados, tão animados, que nós partimos para a batalha com muito vigor. Mas quando descemos para o vale, aonde a realidade não é boa, aonde a realidade é sofrimento, aonde a realidade é destruição, aonde a realidade é sem vida, e agora o que fazer? Muitas vezes oramos, e muitas vezes por que Deus ainda não respondeu? Porque lá no íntimo ainda tem uma ponta de incredulidade que impede o milagre, o poder e a ação do Senhor agir. Então nós precisamos tomar muito cuidado com essas questões, porque no vale é perigoso, ele gera dúvidas. Mas o homem, a mulher de Deus, precisa estar convicto da tua realidade com o Salvador, com o Senhor, sabendo que Ele é Senhor de todas as coisas. O vale não pode mudar a minha intimidade com Deus, o vale não pode mudar a minha vida particular com Deus, o vale não pode mudar o meu compromisso com Deus, o vale não pode gerar dúvidas na oração que eu faça diante do Senhor. E muitas das vezes essa convicção ela balança, porque você está num estreito muito grande, você está orando, você não está vendo a resposta, você está clamando, não está vendo a resposta, vem vindo a angústia, vem vindo a agonia, o nó na garganta começa, você já ora, você já chora e você não vê resposta alguma. Aí, será que Deus está ouvindo? Será que Deus está na minha vida mesmo? Por que Deus intervém? Por que Deus não age? Você está abrindo um brecha para a incredulidade entrar. Mas você não parou para perceber que mesmo essa angústia, nessa dor, nesse sofrimento, você permanece em pé. Aleluia. Quem está sustentando o Senhor? Esse Deus de qual você ora e clama. Está doendo muito, mas o Senhor está te mantendo em pé. O sofrimento é muito grande, mas você está suportando que o Senhor te mantém em pé. Porque o Senhor lhe diz: olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas uma outra coisa linda Jesus liberou para nós: mas vocês não estão sozinhos. Aleluia. Pode passar o vale que for, você não está sozinho. E a palavra do Senhor continua: então me disse, profetiza sobre estes ossos, e disse-lhes:
coisa linda. Olha, Deus levou o profeta lá no vale, mostrando a realidade do vale, e agora vai usar o vaso para mudar a história. Observa que Deus fala para o profeta: profetiza. Não profetizou? Viu a realidade. Profetiza. Tem cristãos que só sabem profetizar murmuração. Tem cristão que só sabe profetizar reclama. Tem cristão que só sabe profetizar maldição. Estou falando de cristão. E por que isso é perigoso? Porque a palavra de um homem ou uma mulher de Deus tem poder. Você é templo do Espírito, então as tuas palavras são poderosas. Se tu profetizas maldição, você acha que vai vir bênção? Profetiza maldição e vai orar para Deus abençoar? Deus fala para o profeta: profetiza sobre esses ossos. Só que Deus falou assim: e diz-lhes. Então Deus agora está ensinando o profeta como proceder. Profetiza aí, fala alguma coisa. Não, Deus não é assim não. Deus, profetiza, Ezequiel. Só que agora você vai falar o que eu vou lhe ordenar a falar. E o texto diz assim, diz-lhes, ossos secos. Está falando lá diretamente com o caos, que estava sem vida. Ouvi a palavra do Senhor. Ouvir a palavra do Senhor. Se nós dessemos ouvidos à palavra do Senhor, pararíamos de ficar murmurando, reclamando. Ouve a palavra do Senhor. Ele chama a atenção. Aquela situação no vale, ossos sem vidas. Deus agora está usando o seu vaso, o seu instrumento, para mudar aquela história. E disse, profetiza, fale lá para ele: assim diz o Senhor Jeová a estes ossos. Para mudar a situação, você precisa falar. Mas Deus sabe de todas as coisas. Deus sabia de tudo que estava se passando ali. Por isso que levou o profeta lá. Mas Deus quer que tu fale. Libera a palavra. Libera. Fale. Eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Então o que Deus está fazendo aqui? Um Deus que restaura. Pode ser o caos que estiver, quando Deus quer usar, quando Deus determina, quando Deus fala, as coisas acontecem. O vale estava cheio de ossos secos, a palavra disse sequíssimos, e Deus diz para o seu vaso: profetiza.
profetiza, assim como eu lhe ordeno, dê uma ordem, fala, porque eu vou restaurar essa situação. Então nós vemos um Deus que restaura, ou seja, para Deus nada está perdido. E nós precisamos ter essa convicção. Ah, mas eu perdi muita coisa. Eu já não era assim. Amados, fale com Deus. Profetiza. E o texto continua. Então profetizei como se me deu ordem. E vem outro detalhe. Obediência. Obediência. Deus falou e obedeceu. E ele fala, o profeta diz assim, ó, eu profetizei como o Senhor me ordenou. Que muitas vezes o Espírito de Deus nos instrui, nos orienta a fazer algo. Aí vem nós, todos cheios de razão, eu acho que desse jeito é melhor. Mas se Deus mandou fazer assim, faça assim, não importa o que você acha ou o que você não acha, obedeça. Aleluia. Só obedeça. Pode parecer loucura aos nossos olhos, mas Deus só faz a coisa exata. Aleluia. Deus não erra. O que é loucura pode parecer, mas é Ele que está no controle. E houve um ruído. Na obediência dele, quando ele fez o que Deus mandou, ele começa a ouvir um som, um ruído. Olha, o tempo já está acontecendo. Observe que as coisas vão acontecendo tempo ao tempo. Deus não atropela todas as coisas. Deus é um Deus de ordem. Tudo tem a sua ordem, tudo tem o seu tempo, o seu momento. Por isso que Eclesiastes 3 diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Tudo tem um tempo, ele começa a ouvir o ruído. Olha, o tempo da restauração está chegando. Eu já estou ouvindo. Enquanto eu profetizava, enquanto o homem e a mulher de Deus está em ação, ele está profetizando. Olha o que o texto diz, coisa maravilhosa. E eis que se fez um rebuliço. A ação daquilo que se profetizou está acontecendo. Aleluia. Já deixou de ser ruído. Já está acontecendo o rebuliço agora. As coisas estão acontecendo. E os ossos se juntaram, cada um ao seu osso. Deus é tão perfeito. Poderia estar um osso aqui e o outro lá na beira do rio. Cada osso com o seu osso. Aleluia. Ou seja, o que é seu é seu. O que é para ti, é para ti. E o texto vai. Eu olhei. Nós temos que estar olhando o que está acontecendo. Precisamos estar atentos. E eis que vieram nervos sobre eles. E cresceu carne, e estendeu-se pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito.
Veja bem que a restauração ela caminha pelo processo. Observe o processo da restauração acontecendo. Deus falou: olha, eu vou dar nervos, eu vou dar carne, eu vou restaurar a pele, eu vou restaurar tudo. Ele também falou que ia dar o Espírito, mas ainda está no processo. E ele me disse: profetiza ao Espírito. O que nós estamos vendo aqui? Deus dando a direção naquilo que você faz. Obediência. Vai obedecendo e prestando atenção na voz de Deus, que Deus vai guiando você. É assim, é dessa maneira, é dessa forma. Não é nós, é dominado pela ansiedade. O ser humano é muito ansioso, é muito afoito. Não! Aquieta o teu espírito, acalma-te. Deixa o Espírito Santo trabalhar, deixa o Espírito Santo agir, deixa o Espírito Santo conduzir você. Para de ficar ansioso. Porque Deus ele vai trabalhando passo a passo. E nós vamos vendo Deus agindo e operando passo a passo. Ele é soberano. Aleluia. Se Ele quer nos instalar de ler, tudo acontece. Mas se Ele quer nos ensinar, Ele vai mostrando dia a dia, mês a mês, ano a ano. Deus fiel, Deus tremendo. Porque Ele é Senhor. Aleluia. Veja bem. Profetiza ao Espírito. Profetiza, ó Filho do Homem. E diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová. Olha que coisa linda. Vai lá e fala que eu estou falando. Aleluia. Eita glória. Aleluia. Já pensou o Senhor te usando? Dizer para você, meu irmão, vai lá e diz àquele povo que eu estou falando assim. Aleluia. E o texto vai nos mostrar. Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Aleluia. Quem está mostrando para nós aqui? O poder de Deus. Deus fiel. Graças a Deus. Deus pode dar vida. Porque Ele é vida. Aleluia. Deus está mostrando: eu tenho poder. Profetiza, fala que eu ordenei e deixa comigo o que eu vou fazer. Aleluia. Deus não mandou o profeta fazer, Deus só mandou o profeta profetizar, falar. O problema é que muitas pessoas querem fazer no lugar de Deus. O problema é que muitas pessoas que querem agir onde não é para agir, quer fazer o que não é para fazer, porque não presta atenção no que o Senhor está dizendo. Aleluia. E o Senhor disse: profetize, fala o que eu estou lhe mandando falar. E o texto diz: profetizei como Ele me ordenou. O profeta aqui está em plena obediência. Deus está falando, ele está fazendo, ele não quer nem saber. Aleluia.
Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo, que Deus está mostrando aqui um grande avivamento. Que ele está morto, abatido, está de pé, que o Espírito de Deus colocou de pé. O grande mover. Então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. O povo reconhece a realidade que eles se encontravam como aqueles ossos. Nós estamos desse jeito. Portanto, profetiza e diz-lhe assim, diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Deus está mostrando aqui a sua soberania, que Ele é soberano sobre todas as coisas, no céu, na terra, no universo, no tudo que há. Deus é soberano. Graças a Deus. Ele é Senhor. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fazer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. Deus está mostrando aqui a minha soberania, muda a realidade dessas pessoas. Graças a Deus. A soberania de Deus muda, transforma. E porei em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto e fiz, diz o Senhor. Deus está mostrando aqui, eu sou Deus que cumpro aquilo que eu falo. Se Deus disse algo sobre a tua vida, Ele vai cumprir. Aleluia. Porque Ele é Senhor. E quando Deus, Ele nos mostra isso, Ele está dizendo, eu sou Deus que estou no controle de tudo. Está no controle da sua vida. Porque Ele é Senhor. Nós precisamos deixar as nossas mesmices de lado. A nossa vida não é só um monte. Nós também vamos andar no vale. O Senhor Jesus disse, você vai ter muita aflição. Mas ele disse, eu vou para o Pai. Mas vocês não vão ficar órfãos. Porque eu enviarei o meu Espírito. Aleluia. Graças a Deus. E Ele vai ficar com vocês até a consumação dos séculos. Aleluia. Todos os dias. Ao mesmo tempo que o Senhor disse, vocês vão passar por muitos vales, mas vocês nunca vão passar num vale sozinho, porque o meu Espírito está em vós. Aleluia. Deus fiel. Graças a Deus. Quantos livramentos Deus nos deu. Talvez não era nem para nós estarmos vivos,
Mas a misericórdia e a bondade dele foi lá e mudou a nossa história. Quantos vales você já passou? E você está aqui. Pastor, você não sabe da minha situação, pastor. Eu não sei, mas Deus sabe. Deus sabe cada vale que tu passa. Mas Deus também sabe que a sua obediência, a sua disposição, o teu comprometimento, a tua fidelidade, essas realidades move a mão da soberania de Deus sobre a sua vida. Aleluia. E que nós possamos permitir Deus nos usar. Tem muitas circunstâncias que o Espírito de Deus toca o coração, convida aquela pessoa, e nós ignoramos isso e não convidamos. Vai lá e visita, nós ignoramos e não vamos estar. Faça isso. Muitas vezes as pessoas querem que venha um anjo lá e grita no nosso ouvido. Não. Seja sensível. O Espírito Santo vai falar no teu íntimo. E quem é amigo seu, que é uma pessoa, que colega seu, vai lá. Profetiza. Fala. Quando Deus está fazendo isso, Deus quer usar você. O que Deus quer fazer através da sua vida e através de você, não através de outro. Quando nós queremos fugir das responsabilidades, começamos a transferir para o outro. Não é fulano, não vai fulano. Começamos a olhar, não, isso não é para mim. Quem que disse? Você ou Deus? Porque se Deus mandou, se Deus lhe disser, vai lá e faça isso, é porque a capacidade dele já está dentro de você. Porque o que é para você fazer já está dentro de você. E nós precisamos entender isso. Se Deus disser, vai lá e construa aquele muro. Mas Senhor, eu nunca peguei uma colher de pedreiro. Se Deus mandou, então a capacidade para construir já está dentro de você. Você vai fazer. Aleluia. A questão é obedeça. Obediência. Não podemos transferir responsabilidades. Comprometimento com Deus é coisa séria. É muito sério. Então nós precisamos estar firmes na presença desse Deus Santo. Amém?